Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quarta-feira, o cenário que você gosta. E eu vou trazer muitos detalhes para você, até porque começou a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, resultados importantes, jogos ainda mais importantes para que o Vasco chegue próximo do G4. Eu vou te trazer todos os detalhes, jogador sumido do Vasco. Esses detalhes você vai ficar sabendo daqui a pouquinho dentro desse Bom Dia Gigante. Mas antes de mais nada, eu peço para você dar o like nesse vídeo, que é importante demais. É só clicar no curtir, se inscrever no canal, que é importante mais ainda, e também compartilhar. Copie o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos e siga a gente nas redes sociais. É o mesmo endereço, @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. E como eu disse, ontem duas partidas abriram a 30ª rodada da Série B. Por incrível que pareça, em São Luís do Maranhão, jogando em casa, o Sampaio Corrêa, olha só, perdeu para o Vitória na zona de rebaixamento por 1-0. E em Minas, 0-0 para Botafogo e Cruzeiro, jogo até que valia a pena acompanhar, porque o Botafogo está na parte de cima e o Cruzeiro vinha embalado de vitória contra o líder Coritiba, que o Vasco vai enfrentar. Mas ainda em relação a essa rodada, os outros 8 jogos serão disputados: 4 na sexta e 4 no sábado. O Vasco joga no sábado às 4h30 da tarde em São Januário, como eu disse, contra o líder Coritiba, jogo esse muito importante. Para você ter uma ideia, neste momento o Vasco ocupa a 8ª colocação com 43 pontos, a 5 do G4. E se vencer e depender de outros resultados, o Vasco pode terminar até essa rodada a 2 pontos do G4. Quer saber como? Vamos lá, eu vou trazer todos os detalhes para você agora. Vencendo o Coritiba no sábado, o Vasco vai a 46 pontos. E aí precisa torcer por vitória do Guarani fora de casa contra o CRB e vitória do CSA também fora de casa contra o Goiás. Além desses dois resultados, seria interessante que o Confiança vencesse o Avaí em Aracaju no sábado. Se tudo isso acontecer, o Vasco seguiria em 8º, mas a 2 pontos do G4 e a 4 do terceiro colocado. E aí teríamos mais times na parte de cima da tabela, mas o Vasco mais próximo dos primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem, feriado de Dia das Crianças, dia 12 de outubro, a base do Vasco brilhou intensamente. Foram 4 vitórias muito importantes. A mais destacada, é claro, foi do time sub-20 que goleou fora de casa o Santos pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro dessa categoria. E com essa vitória e outros resultados, o Vasco conseguiu a classificação para o mata-mata da competição, onde vai enfrentar na próxima fase o Flamengo nas quartas de final em 2 partidas. O Vasco vai jogar o segundo jogo fora de casa, já que foi o 8º colocado e o rival foi o primeiro colocado dessa competição. Ainda não tem dias nem os locais definidos para essas partidas, e qualquer outra informação você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Já o time sub-17, pela Taça Guanabara, também da categoria, venceu a Portuguesa por 3-1. O time sub-15 também bateu a Lusa da Ilha por 2-1, também jogando pela Taça Guanabara, só que sub-15. E pelo Campeonato Brasileirinho, o time sub-14 venceu o Aliança de Minas Gerais por 2-1 e está classificado para as 8ª de final dessa competição. Parabéns a todos os meninos da base forte do Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o árbitro do jogo de sábado entre Vasco e Coritiba, esse cara aí, ó, Wilton Pereira Sampaio, de Goiás,
tem um histórico recente de polêmicas contra o Vasco. Só para você ter uma ideia, no ano passado ele foi o árbitro do jogo entre Vasco e Bahia em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Ele expulsou o Leandro Castan em uma jogada dividida com o goleiro do Bahia e não expulsou praticamente numa jogada muito parecida o volante Gregory após entrada em Benítez e mesmo assim o jogo terminou 0-0. Ainda teve um pênalti em cima do Léo Matos muito discutido e ele não marcou. Ele também foi árbitro do jogo com o Corinthians no ano de 2018, em que o Vasco perdeu por 1-0 quando não marcou no final da partida um pênalti em cima de Marrone feito pelo Danilo Avelar. Após muitas discussões, ele também expulsou o técnico Alberto Valentim. É bom o Vasco ficar de olho porque é um árbitro de Goiás e o Vasco está na briga por uma vaga no G4 justamente contra o Goiás e ele já tem um histórico recente de polêmicas contra o clube. É bom ficar ligado. E o time feminino do Vasco tem um jogo importante hoje às 3 da tarde contra o Boa Vista pela terceira rodada do Campeonato Carioca. As meninas venceram os 2 primeiros jogos e buscam manter 100% de aproveitamento. O jogo será realizado no Nivaldo Pereira e com transmissão ao vivo pela Vasco TV. E hoje o Vasco promete trazer todas as informações em relação à questão dos ingressos para o jogo de sábado entre Vasco e Goiás. Você vai ficar sabendo de tudo aqui no canal e também através das nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. E para finalizar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre a equipe do Vasco que treina hoje no CT do Almirante, visando a partida de sábado contra o Coritiba, 4h30 da tarde, em São Januário. Ontem teve treinamento, mesmo no feriado, os jogadores estiveram no CT Moacir Barbosa. E nesse trabalho, no feriado, o time do técnico Fernando Diniz e seus auxiliares ajeitaram ali 3 quadrados no campo de jogo e os jogadores fizeram trabalhos físicos antes na academia do CT para reforço muscular. Todos os jogadores trabalharam muito na academia. Já no campo, eles participaram desse treinamento em 3 grupos separados nesses quadrados com toques rápidos e muita aproximação. Quase todo o elenco participou, inclusive o atacante Léo Jabá, que parece estar recuperado para jogar. Depois, a comissão técnica tirou essas marcações dos quadrados e trabalharam em meio campo com 2 times, quase um coletivo, mas com 2 toques. Até os goleiros trabalharam na linha. Teve muita finalização também. Mas 2 jogadores não foram vistos nessas imagens divulgadas pela Vasco TV. O volante Andrei e o atacante equatoriano John Sanches. O volante está em processo final de recuperação e deve participar dos treinamentos ainda essa semana. Já o atacante equatoriano, muito pouco foi falado, até porque no último jogo contra o Sampaio Corrêa, ele não viajou para São Luís e a alegação do Vasco foi que ele sentiu uma fadiga muscular. Inclusive, ele já tem mais de 1 mês no Vasco e até hoje não fez a sua estreia no campo de jogo como profissional do Vasco. Ele foi anunciado no dia 30 de agosto e até agora sequer entrou em campo. E eu perguntei após o jogo contra o Goiás ao técnico Fernando Diniz quando que a gente poderia ver John Sanches em campo com a camisa do Vasco. Quanto ao John, é um jogador que eu conhecia pouco, porque assim, embora ele tivesse jogado bem no Independente Del Valle, é um time que eu nunca tive o prazer de jogar contra. E eu conhecia ele mais, conheci aqui, pegar mais os vídeos e comecei a reparar nele agora nos treinamentos. É um jogador que está se adaptando e a qualquer momento ele pode estrear. É isso, torcedor. Hoje a gente vai tentar buscar informações sobre esse jogador que até agora ainda não estreou no Vasco. O técnico Fernando Diniz já deu indícios que ainda não conhece muito bem esse jogador. Ele vinha treinando, mas depois desse problema da fadiga muscular, não treinou ainda essa semana com o restante do elenco, pelo menos não apareceu nas imagens divulgadas pela Vasco TV. E a gente vai buscar todas as informações para saber quando John Sanches pode ter uma oportunidade a jogar, pelo menos entrando no segundo tempo, em algum momento, em uma partida do Vasco, inclusive no sábado contra o Coritiba. Será que ele pode ser relacionado ou não? A gente vai buscar essa informação e todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu quero saber a sua opinião sobre esse atacante que até agora não estreou no Vasco. Você gostou dessa contratação? Não dá para saber ainda, mas pelo menos o Vasco mais uma vez
parece que errou numa contratação visando essa Série B do Campeonato Brasileiro, já que restam apenas 9 jogos e ele sequer entrou em campo. Mas eu quero saber a sua opinião sobre essa contratação do equatoriano John Sanches, de 22 anos, que fez até uma boa Sul-Americana, foi campeão, jogou Libertadores da América, mas pelo Vasco, aparentemente, ainda não é um jogador que o técnico Fernando Diniz caiu nas graças, por exemplo, para colocar numa partida do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro ainda. E eu quero saber a sua opinião. Grande abraço, obrigado pela audiência de vocês mais uma vez, dá o like nesse vídeo que é importante demais, se inscreva no canal e sempre compartilhe. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, estamos fazendo uma reformulação com um vídeo de manhã, o Acorda Vascaíno, que você pode ver no card passando aqui em cima, e algumas lives interessantes, resenhas bacanas à noite, para você ter um bate-papo falando de Vasco lá no canal Ave Mais. Grande abraço, ótima quarta-feira, a gente volta amanhã lá no canal Ave Mais e aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!